corações em recolhimento, que o alto nos visite em silêncio neste instante. Buscamos agora uma prece inspirada na literatura espírita e nos ensinamentos de luz, rogando para que a paz do Cristo se instale em nossa morada. Como o caminho varrido que convida ao passo seguro, deixamos que a nossa alma se acalme e ouça a voz do pastor. Sentimos a pressa que tentou governar nossas horas e o cansaço que pesa no corpo, relembrando as cobranças que o mundo deposita sobre nossos ombros muitas vezes frágeis, enquanto a mente divaga entre o que foi feito e o que ficou por realizar nesta jornada, criando um ruído interno que nos impede de ouvir a voz suave do Espírito imortal. Entregamos ao amparo do alto cada pequena angústia que ainda insiste em vibrar conosco, pedindo que a serenidade das esferas superiores envolva agora o teto que nos abriga, fazendo com que a assistência aos sofredores comece dentro do nosso próprio peito, enquanto a guarda do lar se fortalece na confiança absoluta de que o Senhor é nosso guia e que, sob sua tutela amorosa, o essencial jamais nos será negado no caminho da vida. Nomeamos o medo da escassez, que por vezes assombra o horizonte dos nossos planos futuros, aquela inquietação mental que nos faz duvidar do amanhã e da infinita providência divina, reconhecendo que a culpa por erros passados ainda pesa como âncora em nosso mar interno, dificultando o mergulho na paz que o Mestre de Nazaré nos ofereceu com tanta doçura. Sustenta nossa disposição para o bem e realinha nossos propósitos com a caridade sincera, permitindo que o realinhamento espiritual cure as feridas invisíveis da nossa alma cansada, derramando sobre nossos familiares a luz que apazigua as tensões e os conflitos diários, enquanto a confiança prática se renova para o próximo passo que daremos na luz, e os benfeitores amigos preparam o chão onde nossos pés caminharão com firmeza e fé. Vemos a saudade daqueles que amamos como uma brasa que aquece sem queimar o coração, transformando o vazio em prece e a distância em uma ponte de esperança renovada, pois entendemos que o amor é o único laço que a morte não consegue desatar, unindo os planos da vida em um abraço que o tempo não pode jamais destruir ou apagar. Ordena nossos pensamentos para que a noite seja de repouso e de aprendizado espiritual, garantindo que a guarda dos anjos proteja o sono e os sonhos de quem sofre agora no mundo, trazendo a cura íntima para as dores que o silêncio da noite costuma sempre amplificar, fazendo-nos lembrar de que o pastor nunca dorme enquanto sua ovelha descansa em paz, e que a misericórdia de Deus é o teto que nos cobre com uma bondade sem limites. Como o vidro que clareia ao toque de uma flanela cuidadosa, limpamos agora a nossa visão espiritual para perceber a luz que já habita em nosso ambiente. Deixamos que a transparência da alma revele os fios de proteção que o alto estende sobre nós, permitindo que a claridade do bem dissipe as névoas de qualquer desentendimento ocorrido durante o dia que passou. Percebemos os ruídos que trouxemos da rua e que ainda ecoam em nossos ouvidos cansados, as notícias de dor e as inquietações do mundo que tentam se instalar em nossa sala, criando um clima de incerteza que nos rouba a capacidade de agradecer pelo pão e pelo teto, enquanto a mente teima em repetir os mesmos cenários de dificuldade e de perigo constante. Faz-nos lembrar que este espaço é solo sagrado onde a tua paz deve imperar acima de tudo, solicitando que os benfeitores amigos depositem bálsamos de luz em cada canto da nossa moradia, afastando as ondas de angústia e permitindo que o repouso seja uma realidade para todos aqui, guardando nossos pensamentos contra as investidas do desânimo que o cansaço costuma trazer, e que a serenidade do alto seja o cobertor que aquece nossos corações durante esta noite de paz. Notamos as sombras que se acumulam nos diálogos ásperos que tivemos sem pensar no impacto causado, as pequenas mágoas que guardamos por falta de paciência com as limitações de quem convive conosco, reconhecendo que o ambiente da casa reflete exatamente aquilo que cultivamos dentro de nossa alma, e que muitas vezes somos nós os responsáveis pela densidade que sentimos ao atravessar o corredor. Concede-nos a força para pedir perdão sem orgulho e para abraçar com a sinceridade do espírito,
permitindo que a limpeza espiritual remova as crostas de ressentimento que ainda possam existir, reordenando as relações familiares sob a égide da tolerância cristã e do auxílio mútuo constante, garantindo que o Evangelho no lar não seja apenas uma leitura, mas uma vivência sentida no peito, enquanto a misericórdia de Deus renova as energias do nosso ambiente para um novo recomeço de luz. Sentimos a apreensão que surge quando pensamos na proteção daqueles que amamos e estão distantes, o medo de que o mal encontre brechas em nossas defesas, ou que a insegurança bata em nossa porta, fazendo-nos esquecer de que existe uma justiça soberana que vela por cada um de seus filhos, e que a confiança é o escudo mais potente que podemos erguer contra as sombras da vida física. Sustenta nossa fé, para que possamos entregar nossos entes queridos aos cuidados da providência, rogando que as presenças amigas do plano espiritual montem guarda em frente ao nosso lar, neutralizando qualquer vibração de desequilíbrio e fortalecendo as defesas psíquicas da família, fazendo-nos recordar que o pastor de nossas almas nunca desampara o rebanho que busca a retidão, e que o seu cajado é a segurança que nos permite dormir e despertar com o coração em festa tranquila. Admitimos o cansaço mental que nos impede de perceber as bênçãos miúdas que nos cercam agora, as flores no vaso, o cheiro do café, o silêncio que convida à reflexão e ao encontro conosco, deixando que a cegueira espiritual nos faça focar apenas naquilo que ainda nos falta alcançar, ignorando que a plenitude começa na aceitação alegre do que o Criador nos concede no dia de hoje. Acalma os batimentos do nosso coração inquieto e ensina-nos o valor da simplicidade nobre, fazendo com que a nossa casa se torne um porto de paz para quem nela entrar ou habitar, espargindo fluidos de saúde e de vitalidade sobre os corpos e as mentes dos nossos familiares, assistindo a todos os que sofrem dentro destas paredes com o carinho dos médicos do espaço, e que a gratidão seja o perfume que preenche cada fresta deste lar até o primeiro raio da manhã. Identificamos as tensões acumuladas nos ombros e a rigidez que carregamos em nossa postura física, o desejo de controlar o que foge às nossas mãos e a resistência em aceitar o fluxo natural da vida, percebendo como essa dureza interna reflete na harmonia do ambiente e no descanso que precisamos, bloqueando a recepção das energias renovadoras que os mentores amigos tentam nos oferecer agora. Reordena nossas prioridades para que o bem-estar da alma esteja acima das conquistas materiais, ajudando-nos a soltar os fardos desnecessários antes de cruzarmos o limiar do quarto para dormir, pedindo que a guarda do lar envolva especialmente as crianças e os idosos em um manto de ternura, concedendo a serenidade nas relações para que o respeito mútuo seja o idioma falado entre nós, e que a confiança prática no amanhã nos permita repousar a mente em um mar de tranquilidade. Observamos os cantos esquecidos da casa onde o desânimo parece ter feito morada silenciosa, aqueles pontos de discórdia recorrente ou de tristeza que teimam em permanecer em nosso íntimo, reconhecendo a necessidade de uma faxina espiritual que remova as teias de aranha da amargura, para que a claridade do Evangelho possa iluminar cada centímetro quadrado da nossa convivência. Guarda nossa entrada e nossa saída com a força dos trabalhadores da seara de amor e luz, permitindo que a harmonia do ambiente se torne uma barreira natural contra as sombras externas, ensinando-nos a ser úteis no silêncio e a pacificar os ânimos com um olhar de compreensão profunda, assistindo aos sofredores que porventura busquem refúgio ou auxílio nas imediações do nosso lar, e que a paz que se espalha de nossos corações seja o testemunho vivo da presença do Cristo em nós. Lembramos dos momentos em que a falta de fé nos fez ver inimigos onde só havia irmãos em dor, o egoísmo que nos fechou em copas e a dificuldade em compartilhar as bênçãos que recebemos, admitindo que a proteção que pedimos começa na disposição de sermos nós mesmos instrumentos de paz, parando de projetar no mundo as sombras que ainda não tivemos coragem de enfrentar por dentro.
Faz-nos lembrar que a verdadeira segurança nasce da comunhão íntima com os ideais de justiça e amor, concedendo-nos a graça de sermos portadores de esperança para todos os membros da nossa família, unindo-nos em um propósito de bem que transcende as pequenas diferenças do dia a dia terrestre, ajudando-nos a construir uma psicosfera de otimismo e de confiança na vida que nunca termina, e que o Salmo 23 ecoe em cada respiração como um hino de vitória sobre as dificuldades da terra. Sentimos a inquietação por problemas financeiros ou de saúde que parecem não ter solução imediata, a sombra da escassez que tenta obscurecer o brilho da nossa fé e a firmeza dos nossos passos, reconhecendo o quanto a preocupação excessiva drena as nossas forças e contamina o nosso lar, deixando-nos vulneráveis às correntes de desânimo que circulam no plano invisível das angústias. Sustenta nossa alma na certeza de que o pastor provê o necessário no tempo certo da sabedoria, realinhando nossa visão para as riquezas do Espírito que nenhuma crise pode jamais nos roubar, garantindo que o amparo do alto supra todas as nossas carências com a abundância da misericórdia, assistindo aos necessitados do nosso caminho enquanto nos preparamos para o descanso restaurador, e que a proteção espiritual seja o selo que garante a invulnerabilidade da nossa paz familiar. Confessamos a pressa em resolver o que exige tempo e a impaciência com o ritmo da vida superior, aquela irritação que surge quando os outros não atendem às nossas expectativas de tempo e modo, gerando um clima de cobrança que asfixia o afeto e afasta a presença dos mentores de luz, que necessitam do nosso equilíbrio para poderem atuar em nosso favor e em favor dos nossos. Acalma a tempestade de desejos em que nos debatemos e ensina-nos a arte da entrega confiante, fazendo-nos recordar que a proteção do lar depende da nossa vigilância sobre o próprio caráter, pedindo que a paz do Rabi da Galileia visite cada coração que bate sob este teto abençoado, concedendo a assistência aos sofredores desencarnados que guardam afeto por nossa parentela, e que o próximo passo seja dado com a certeza de que nada nos faltará na caminhada para a luz. Como a brasa que aquece sem queimar o ninho da alma, deixamos que este momento de prece purifique nossas intenções mais profundas. Buscamos agora uma renovação íntima inspirada na tradição espírita e em ensinamentos edificantes, permitindo que a luz da verdade reorganize o nosso mundo interior. É hora de silenciar as cobranças externas para ouvir o que o Espírito tem a nos dizer na quietude desta hora. Identificamos as sombras da autoacusação que tentam apagar o brilho da nossa esperança, o peso de escolhas que já não podemos mudar, mas que ainda visitam nossa consciência, sentindo a amargura de não sermos tão perfeitos quanto o mundo e o ego exigem de nós, enquanto a noite se estende e a mente insiste em revirar o que deveria estar em paz. Concede-nos a visão de que cada erro é apenas um degrau no aprendizado da vida imperecível, solicitando que a misericórdia do doce Rabi da Galileia envolva nossas feridas mais profundas, ajustando nossa reforma íntima com a ternura de quem sabe que o tempo é o melhor remédio, fazendo-nos aceitar que somos obras em construção sob o olhar atento dos benfeitores espirituais, e que a confiança prática no bem seja o chão firme, onde descansaremos nossa alma cansada. Percebemos a irritação que brotou de pequenas contrariedades e palavras que não foram ditas, a resistência em aceitar o temperamento alheio e as falhas de quem caminha ao nosso lado, carregando a rigidez de quem deseja moldar o destino conforme a própria vontade imediatista, deixando que o ressentimento crie nós na garganta e impeça a livre circulação do amor. E ordena nossos impulsos para que a paciência seja o idioma de nossa convivência doméstica, ensinando-nos a ouvir o que o outro cala e a perdoar as ofensas que nascem da ignorância, pedindo que o amparo do alto dissipe as nuvens de discórdia que tentam turvar nosso íntimo, sustentando nossa decisão de sermos hoje um pouco melhores do que fomos no dia de ontem. E que a serenidade nas relações seja o fruto doce de nossa reforma íntima em passos lentos. Reconhecemos a vaidade que nos faz sofrer pela aprovação alheia e pelo brilho passageiro, o medo de sermos esquecidos ou de não termos o valor que os outros estabelecem para nós.
sentindo o vácuo de uma existência voltada apenas para as conquistas que o vento carrega, enquanto o espírito pede por substância e por valores que a traça e a ferrugem não consomem. Ensina-nos a simplicidade nobre de quem se contenta em ser útil no anonimato do dever cumprido, fazendo-nos lembrar de que a verdadeira grandeza reside na caridade que a mão esquerda não vê, garantindo que o nosso quarto interno seja um templo de oração e de entrega aos ideais superiores, assistindo a todos os que, como nós, buscam o ajuste da consciência sob o manto da proteção divina, e que a confiança absoluta na justiça do Pai nos devolva a alegria de sermos servos do bem. Nomeamos a ansiedade que tenta antecipar as dores de amanhã e os fardos da próxima semana. A inquietação mental que nos rouba o presente e nos projeta em labirintos de preocupação inútil, vendo os problemas como montanhas que barram o acesso à nossa necessária paz de espírito, esquecendo-nos de que cada dia traz a sua própria lição e a sua própria cota de auxílio. Acalma as águas de nossa mente para que possamos refletir a imagem do pastor em nossa vida, permitindo que o silêncio da noite organize o que a correria do dia desarrumou em nossa consciência, pedindo que a guarda do lar se estenda aos nossos pensamentos mais íntimos e solitários, revelando que o amparo dos benfeitores nunca falta a quem se dispõe a recomeçar com humildade, e que o próximo passo seja guiado pela luz da esperança que nunca se apaga no coração fiel. Como a maré que baixa e revela a areia limpa. Pronta para um novo começo, deixamos que o nosso coração se torne agora um campo de serviço silencioso. Enquanto o corpo busca o repouso necessário, nossa alma se dispõe a ser um instrumento de auxílio nas mãos dos benfeitores de luz. Olhamos para além das paredes do nosso lar, estendendo o pensamento aos que sofrem nas sombras deste mundo de provas. Lembramos agora dos irmãos que gemem nos leitos de dor das santas casas e hospitais, daqueles que enfrentam a solidão das ruas frias sem o calor de um afeto ou de um teto, dos que se encontram encarcerados nas grades do erro ou da incompreensão da justiça humana, e das mães que choram em silêncio pelos filhos que se perderam nos caminhos da ilusão. Concede que as energias de nossa prece alcancem esses corações como um bálsamo restaurador, solicitando que as equipes de socorro espiritual visitem os recintos de maior sofrimento agora, fazendo com que o nosso sono seja um momento de utilidade espiritual em favor dos desamparados, sustenta os que pensam em desistir da luta e oferece-lhes a força para continuar no bem, e que a guarda do alto proteja a todos os que buscam uma luz na escuridão da jornada física. Nomeamos os espíritos que ainda vagam na névoa da perturbação após a grande partida física, aqueles que carregam o peso do remorso ou a revolta por deixarem os laços da vida material, sentindo a aflição dos que não compreendem a nova realidade que os cerca além do túmulo, e que buscam desesperadamente um sinal de paz ou um ouvido que acolha suas queixas amargas. Guarda essas almas em tua infinita misericórdia e encaminha-as aos postos de socorro de luz, permitindo que a voz do doce Rabi da Galileia acalme as tempestades de seus pensamentos aflitos, assistindo aos sofredores desencarnados com o pão do entendimento e a água da esperança nova, reordenando suas percepções para que aceitem o auxílio dos mentores que os aguardam com amor, e que a nossa vibração de fraternidade seja o fio que os conduz de volta ao seio da paz divina. Pensamos naqueles que lutam contra as sombras da obsessão e da influência mental negativa, na dor invisível de quem se sente perseguido por pensamentos que não consegue mais controlar, reconhecendo que a caridade maior é oferecer o equilíbrio de nossa própria alma como recurso, parando de julgar o fardo alheio para simplesmente estender a mão da oração sincera e pura. Reordena nossas disposições psíquicas, para que sejamos canais limpos de ajuda aos semelhantes, pedindo que o amparo do alto neutralize as correntes de discórdia que circulam no mundo, fazendo de nós pequenos faróis de vigilância do coração durante as horas de silêncio absoluto, concedendo a proteção aos lares em conflito e a serenidade aos que lidam com a morte iminente, enquanto a confiança no pastor nos garante que ninguém está esquecido pelo olhar do Pai. Sentimos o peso das lágrimas coletivas que banham a face da terra nesta hora de transição.
a inquietação de quem vê as estruturas do mundo balançarem sob os pés da humanidade cansada, notando a sede de justiça e o cansaço dos bons que muitas vezes se sentem sós na tarefa, e a urgência de amor que clama por socorro em cada esquina de nossa existência terrena. Sustenta nossa vontade de servir sem recompensas e de amar sem as amarras da posse ou do eu, unindo nossas mentes em uma corrente de luz que envolva todo o planeta neste minuto de paz, garantindo que a assistência aos sofredores chegue também aos nossos próprios afetos distantes, facilitando os reencontros espirituais em esferas de aprendizado e de serviço durante o repouso, e que a nossa manhã comece com o chão firme da utilidade e o coração transbordando esperança. Como o orvalho que assenta sobre a relva na calada da noite, deixamos que a paz do alto repouse sobre nossa alma agora. Neste encerramento, recolhemos as mãos e o pensamento em agradecimento, sentindo que a proteção espiritual é um manto real que nos envolve e nos prepara para o amanhã. Que o silêncio deste instante seja o solo fértil onde a semente da confiança no pastor começará a germinar com força. Sentimos o peso das horas que se findam e os fragmentos de apreensão que ainda flutuam, aquelas pendências que o pensamento insiste em projetar sobre a claridade do novo dia, vendo o amanhã não como um presente, mas como um campo de batalhas a serem vencidas, deixando que o receio do cansaço nos roube a doçura de simplesmente fechar os olhos. Entregamos agora cada dever cumprido e cada lacuna aberta ao amparo do Mestre de Nazaré, pedindo que a nossa alma se sinta segura sob o teto da sua infinita e eterna bondade, garantindo que o repouso do corpo seja o despertar do espírito para as lições do bem, enquanto a guarda do lar se consolida na certeza de que o Salmo 23 é nosso escudo real, fazendo-nos despertar em paz, prontos para semear a luz no chão firme da nova manhã. Admitimos a pequena fé que nos fez duvidar da abundância divina no decorrer desta jornada, o ruído do ego que tentou gritar mais alto que a voz do Consolador em nosso peito, percebendo que o medo de faltar o pão ou o afeto ainda encontra brechas em nossa confiança, e que a sombra do ontem tenta se arrastar para dentro do território sagrado do hoje. Reordena nosso olhar para as riquezas imperecíveis que o pastor nos oferece em cada aurora, sustentando nossa família em um abraço de proteção que atravessa as horas da madrugada, pedindo que a serenidade nos acompanhe como uma manta suave que organiza o que dói, concedendo a assistência aos sofredores de todos os planos através da nossa paz íntima, e que a confiança prática seja o nosso guia para que nada nos falte no caminho do amor. Reconhecemos que a caminhada solitária é mais árdua quando não compartilhamos a oração, e que a nossa união neste minuto de recolhimento fortalece a rede de luz do mundo, sentindo que cada alma que aqui se encontra traz um fardo que o Pai conhece e acolhe, desejando que este abrigo espiritual se multiplique em cada coração que busca o bem. Convidamos você a se unir à nossa família do 11 e 11, inscrevendo-se para novas preces, deixando seu comentário com pedidos e sugestões para que possamos vibrar juntos sempre, fazendo desta hora um compromisso de luz que nos sustenta e nos renova a cada encontro. Que a vida imperecível nos guarde em segurança e o Cristo nos conceda um amanhã em paz, pois sob a sua guia nada nos faltará, hoje, amanhã e por toda a eternidade.